Muito bem. Me alegro que a sua questão foi colocada em termos genéricos. Nós vivemos uma sociedade capitalista, dividida claramente em diferentes classes e algumas delas antagônicas. E eu aprendi a fazer a leitura das classes sociais no capitalismo com um velho alemão chamado Karl Marx, que analisou a sociedade capitalista, talvez tenha sido o pensador que mais estudou o capitalismo. Então, o velho Marx dizia que numa sociedade capitalista, todas as classes, seja a burguesia, pequena burguesia, classe trabalhadora, campesinato, que é uma classe em si, e os trabalhadores em geral, todos eles têm uma fração lumpen. O que é o lumpen? É aquele oportunista que quer viver da vida dos outros, quer explorar o trabalho dos outros. Então, esses trapos, esses lumpens, existem em toda a sociedade, em todas as classes. Você vai encontrar entre burgueses, vai encontrar que são, por exemplo, os narcotraficantes, são bilionários e são lumpens. Você vai encontrar na classe média, nos profissionais liberais, vai encontrar entre advogados, entre jornalistas, entre deputados, vai encontrar entre trabalhadores, que aliás até pode ser mais numeroso, porque são os que estão lá no final da fila, e vai encontrar entre camponeses. Então, os nossos acampamentos, nós mesmos sempre fazemos avaliação. Há muitos lumpens nos nossos acampamentos, porque eles estão lá na ralé da sociedade. Então, quando eles tomam conhecimento de uma ocupação, eles se somam, porque vem alguma possibilidade de tirar algum proveito. E depois, lá no acampamento, só nos causa problema. Como é que se combate isso? Você combate com organização. Entre os princípios organizativos, tudo tem que ser em coletivo. Tem que ser tudo em forma de comissão. Porque é o coletivo que protege o oportunismo de falsos líderes. Não adotem essa terminologia de presidente, tesoureiro, secretário. Os presidentes de movimento camponês nesse país são mortos prematuramente. Entre 1975 e 1986, em 11 anos, foram assassinados no Brasil 1.660 lideranças de camponeses. E alguns até advogados, alguns jornalistas e até deputados. Então, os princípios organizativos, isso é universal. Vale para o movimento de trabalhadores, vale para o movimento do Kim, espero que ele esteja anotando. Segunda coisa, divisão de tarefas. Aqui não tem privilégio, todo mundo, se tiver que lavar prato, vai lavar prato, todo mundo que tiver que ir para a roça, vai para a roça. Terceiro, tem que ter disciplina. Quarto aprendizado, tem que estudar. O fato de ser camponês, no nosso caso, não lhe dá direito a ser ignorante. Para ser militante do MST, tem que estudar. Nós tivemos uma conquista fantástica, Salles, no tempo do teu governo tucano, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o Pronera. Talvez até pela influência da dona Ruth, que eu gostava muito. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, a sábia da família era a dona Ruth. Me desculpa, viu, Fernando Henrique? E assim como ele, Salles, nós já temos no movimento 250 advogados e todos passaram na ordem. O Estadão fez um editorial. Se tiver algum jornalista do Estadão, pode reclamar com o teu patrão. Mas o editorial do Estadão era assim, só faltava essa, era o título. Aí eu achei que fosse o Corinthians derrotando o Palmeiras. Fui ler o editorial. Sem terra se formando advogado. Amanhã depois eles vão ser juízes, vão ser promotores, vão ser delegados. Olha a ilação que a elite da oligarquia paulistana fez de um direito sagrado de todo mundo entrar na universidade. Mas essas são as formas que nós temos de combater os oportunismos.
com princípios organizativos que protegem, então, os interesses da comunidade. Eu considero elogiável esse esforço de vocês de procurar identificar os problemas. Isso ajuda. Espero que o senhor, no seu relatório, coloque sugestões de como nós superar isso. Mas eu queria fazer uma observação de ordem estatística, desvio de economista. Sempre gostei muito de estatística. Nós temos 500 mil famílias assentadas. Agora, o último levantamento do INCRA, que o ministro deve ter relatado aqui, deu 60 mil famílias acampadas. Bom, 500 mil famílias assentadas. Se vocês usassem uma amostra aleatória de 1%, já daria 5 mil famílias que vocês teriam que ouvir. Então, é evidentemente que esses casos que vocês encontraram, que não quero julgar se é verdadeiro ou não é verdadeiro, mas acredito que existem, por conta daquela categoria sociológica. Não? Mas nós, de sã consciência, não podemos atribuir a alguns casos como se aquilo fosse geral. Já citei, só uma amostra de 1% daria 5 mil famílias. Imagina eu chamar 5 mil aqui, deu testemunho. Se houve problemas, e nos casos que há problemas de desvio de recursos, é a lei. Recomendo a todos os nossos companheiros acampados e assentados, que certamente pelo Brasil inteiro estão acompanhando essa audiência, que está todo mundo ansioso. Vamos ver o que o Salles vai dizer. Não? O Zuco não, eles não dão muita bola, mas o Salles eles dão. E é isso que eu quero chamar a todos que estão nos acompanhando em casa. Se você tiver algum caso que acha que houve denúncia, vá na delegacia. Leve provas, testemunho e abra processo contra quem? Porque o maior afetado disso é o MST. Não é o sacana que se apropriou do bem. Nós temos interesse que se corrija isso. Eu gostaria de ouvir a sua opinião com relação ao agro. Se o agro presta ao país, do ponto de vista de receitas, desenvolvimento, tecnologia, emprego, enfim, todos esses indicadores ao país, e se o senhor entende que esses indicadores são suficientemente relevantes para reconhecer que o agronegócio cumpre um papel muito relevante no nosso país. Por que os fazendeiros brasileiros não têm consciência de classe? Eles só pensam no lucro imediato. E isso é a grande contradição deles. Porque eles não pensam o Brasil, eles pensam taxa de lucro. E isso, ao longo do tempo, é uma contradição que vai inviabilizar o seu próprio modelo, que é dominada pelo capital financeiro, bancos, ações, dólar e as empresas transnacionais. São eles que se apropriam da riqueza produzida no Brasil. Não é nem os trabalhadores e nem o proprietário da terra. A taxa média da renda da terra no Brasil é 13%. Portanto, o fazendeiro só fica com 13%. Os outros 87% vai para outros agentes. Quem? Banco, empresa multinacional, etc. e tal. Recentemente, o Senar fez uma pesquisa por encomenda da CNA, no Mato Grosso, que é o coração do agronegócio brasileiro. Uma pesquisa com 1.700 fazendeiros, não é 3. Perguntaram a eles, deputada Sâmia, quais são os seus principais problemas? Porque é a razão da pesquisa. Eles relataram, primeiro, preço dos insumos que as multinacionais vendem para nós, que nós não temos controle nenhum. Segundo, nós não encontramos mais mão de obra para explorar. E terceiro, as mudanças climáticas estão afetando a produtividade da nossa agricultura. Olha, esses são fazendeiros espertos. Estão se dando conta de onde está o problema. O agronegócio,
ele é uma modernização do que foi a plantation no século colonial. São grandes propriedades, usam as técnicas mais avançadas de semente transgênica, mecanização e agrotóxico. E produzem o quê? Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade. Esses dias eu estava fazendo a conta aí. No Mato Grosso, que é o paraíso do agronegócio, se a riqueza da soja fosse distribuída equitativamente por toda a população, dava uma renda de R$54 mil por pessoa. Seria o país mais desenvolvido do mundo, o Mato Grosso, com a riqueza da soja. Mas aonde vai a riqueza da soja do Mato Grosso? Vai para as multinacionais, vai para o banco e, repito, para o fazendeiro só fica 13%. Com a mão de obra, que é o custo de quem produz mesmo, fica 8%. Menos o que fica com os bancos. Então esse é o panorama do agronegócio, que é um sistema que produz riqueza, mas não desenvolve o país. Bem, mas não é só isso. É que o agronegócio adota um modelo tecnológico, e eu tenho participado com eles de muitos debates. Não pensa que nos privamos a dialogar com eles. Que eles têm algumas contradições que são insuperáveis. Primeira delas, o agrotóxico. Todo o agronegócio usa agrotóxico. E o agrotóxico mata. Mata a biodiversidade. Portanto, ele desequilibra a natureza. E ele gera, inclusive, as mudanças climáticas. Contamina a água. Não? Esses dias eu fiquei lendo um informe da Unicamp. Olha aí, deputado Salles. De pesquisa da Unicamp, com não sei com que outro organismo de referência da saúde, encontraram agrotóxico naquelas papinhas de alimento infantil. Da Nestlé, de não sei quem. Claro que a responsabilidade não é da Nestlé, mas a matéria-prima que eles usaram para fazer a papinha já tinha veneno. A Fiocruz fez pesquisa na água encanada. 67% da água encanada no Brasil já vem com glifosato. Quem é o culpado? O agronegócio, que usa o agrotóxico e com isso contamina a água, contamina até a chuva. Porque ao usar secantes, aquele veneno em pó sobe para as nuvens. Não é assimilado nem no solo, nem pela planta. Porque é para matar a planta mesmo. 9 toneladas, que dá 9... Vou só pedir para o senhor encurtar um pouquinho para a gente poder entrar no outro assunto aí. Tá bom, tá bom. Mas aqui, que era a minha especialidade, é falar mal do agronegócio. Então, a outra contradição, os biólogos nos dizem, você como ministro do meio ambiente devia ter estudado isso, deve ter estudado. O agrotóxico é mais prejudicial para a agricultura do que a queimada. Porque a queimada, depois a natureza se regenera. Aliás, era uma prática da coivara dos povos nativos aqui. Agora, o agrotóxico não tem regeneração, porque ele mata a fertilidade do solo. Ele mata os micro-organismos que existem aí. Não tem recuperação. E mais, qual é o outro problema que os fazendeiros já estão se dando conta? A cada ano ele tem que botar mais NPK, químico, porque a fertilidade natural vai se exaurindo. Então, o que eu tenho debatido com os nossos fazendeiros progressistas faça a conta. É de que eles estão enfrentando contradições que eles têm que superar. E o que eu percebo, para você não me chamar de radical, Salles, que o agronegócio está dividido. A metade do agronegócio que tem juízo, que estuda, apoiou Lula, e é a parcela representada pelo Fávero. A outra parcela do agronegócio que insiste em só ganhar dinheiro é a ProSoja, que só pensa em ganhar dinheiro e não tem responsabilidade com o meio ambiente.
Você sabe, o agronegócio ele se dividiu, então eu já estou separando. Pode botar aí na tua colinha. Agronegócio burro, a turma do agrosoja, a turma que financiou o 8 de janeiro. Se tiverem dúvida, mudem para outra CPI, que lá tem nome e endereço dos fazendeiros do Mato Grosso, de Goiás, que financiaram o 8 de janeiro. De certa forma, eu já comentei antes, no diálogo com o deputado Salles. É óbvio que o MST não pode concordar com nenhuma prática de violência contra qualquer que seja. Lamento se isso que vocês estão descrevendo seja verdadeiro. E a solução é, como eu disse, o Poder Judiciário. Onde há crimes, nós temos uma legislação, temos um Poder Judiciário, e é eles que têm que julgar. O que, deputado Kim, eu fiquei mais animado e gostei da primeira parte da nossa conversa aqui, é porque, no fundo, Kim, todos esses problemas que estão citados é da vida. Vocês não podem colocar no relatório que isso seja orientação, ainda que tenham fatos verdadeiros, da qual eu não sei. É igual você pegar a torcida do Corinthians, que lá em São Paulo eu acompanho, e as brigas que dá no estádio, você botar a culpa no Corinthians. É normal da luta de massa, da situação que envolve muito povo, e você que participou de muitas mobilizações, me imagino, lá de 2013 para cá, sabe como é que é na rua. Então, nós temos que ter discernimento suficiente para separar o que são fatos que eventualmente acontecem e o que é linha política. O MST tem orgulho de dizer que, graças à nossa forma de organização, nós barramos a violência do latifúndio, a violência da polícia. Porque até a existência do movimento, repito, haviam sido assassinados 1.600 lideranças do campo. Presidente de sindicato, advogado, jornalista. Não? A existência de um movimento popular que atua de forma coletiva, ela protege os seus membros e evita que haja violência. Desde o meu primeiro dia de movimento. Nós sempre advogamos, não como uma questão pessoal, como uma questão de ética e de tudo que nós aprendemos na história. Que nós deveríamos adotar métodos pacíficos. Daí porque nós incorporamos com o aprendizado histórico da classe trabalhadora que nós tínhamos que envolver a família. Não é um problema de homem. Tinha que envolver a família, porque é a família que luta pela terra. E a família ajuda a não acontecer violência de parte a parte. Isso é para deixar bem claro. Tá? Agora, opiniões divergentes, repetindo o que o deputado Salles disse. Bom, cada um aqui tem o direito de defender as ideias que quiser. Agora, eu acho que o centro do debate aqui, mais do que essas pequenas questiúnculas, que em cada uma delas exige contraditório, só porque uma pessoa disse não significa que seja verdade, então vamos ouvir todo mundo daquele acampamento. Né? Eu acho que o centro do nosso debate é o projeto pro Brasil. O centro do nosso debate é por que tem tanto pobre no campo se o agronegócio é tão rico. Lá, por que tem tanta migração para a cidade se lá no campo então eles estariam bem? Então, é esses problemas que nós temos que pensar. Assim como os crimes ambientais que existem. Isso afeta toda a sociedade, inclusive quem mora na cidade. Então, nós temos que se debruçar sobre isso. Não adiantava eu vir aqui com um discurso de retórica e dizer vocês só cometem trabalho escravo. Ora, é óbvio que tem depoimentos, provas, processos na Polícia Federal de latifundiários que cometeram trabalho escravo. Agora, eu seria irresponsável se viesse aqui e dissesse o agronegócio só faz trabalho escravo. Não, temos que ter juízo e analisar a realidade como ela é. Então, esse é o meu entendimento. Camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. Desde que eu entrei para a militância, e depois a Constituinte fui lá,
A ABIN sempre me acompanhou. Foram colegas, né? Só que do outro lado. Você acha que se eu tivesse cometido algum crime, o Estado brasileiro não teria apresentado as provas para me incriminar? Eu nunca respondi a processo nenhum, nunca fui condenado a nenhum processo. Sempre fui inocentado. Então, se houvesse algum crime que eu tenha cometido, isso já teria aparecido. Muitos governos identificaram em militantes do MST como pessoas que poderiam contribuir na administração pública. Isso acontece em prefeituras, acontece em governo do Estado e acontece no governo federal. E no momento que ele aceite um cargo público, ou mesmo aqui no Legislativo, ele sai de todas as instâncias do MST. Ele não participa mais de nenhuma instância. E com isso quero aproveitar a oportunidade também para dizer sobre a situação atual. O MST defende como linha política, primeiro, nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger para superar esses tempos sombrios em que o fascismo tomou conta do Estado brasileiro. Então, nós somos corresponsáveis e nos orgulhamos disso, da eleição do governo Lula. Porém, vamos defendê-lo, não por sermos bajuladores, mas porque nós vamos defendê-lo. Prossiga, deputado. Prossiga. Nós vamos defender o governo Lula dos seus inimigos. Quem são os inimigos do governo Lula hoje? É o capital financeiro, é o Banco Central, né? É esse latifúndio improdutivo que vai lá invadir as áreas indígenas, que vai invadir a área quilombola. Nós vamos defender o governo desse tipo de ataque. Segunda linha política, faz parte dos nossos princípios, Salles. Nós sempre mantivemos a autonomia do movimento popular. E defendemos isso não só para o MST. Defendemos para o MBL, para qualquer movimento popular. Todo movimento popular, se ele quiser ser longevo e ser autêntico, e nós temos 40 anos de história aí, nós precisamos ter autonomia. Autonomia de quem? Do Estado brasileiro. Autonomia dos governos. E olha que já passaram tantos governos e nós aqui firme. E a autonomia dos partidos. Mesmo que nós tenha deputado pelo PT, pelo PSB, pelo PSOL, não significa que o PSOL, o PSB e o PT têm ingerência no MST. E a inverso é verdadeiro. Então, por quê? Porque nós defendemos autonomia. Cada coisa é uma coisa. Não pode ter essa mistura de interesse. Ah, mas lá no município de não sei o que acontece essa promiscuidade. Bom, sempre há os desvios a toda regra, mas eu deixo claro qual é o nosso princípio. E o terceiro princípio também é que não tem sentido a existência de um movimento popular qualquer se ele não se propuser a organizar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos. Então, nada mais civilizatório, mais democrático do que a existência de qualquer movimento popular, como amanhã as margaridas que virão aqui, para que ela se organize e lutem pelos direitos, no caso das mulheres do campo. Primeiro vou te recomendar a comprar esse livro, já que você é estudioso. Aqui é um livro, um depoimento do delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva. Ele explica aqui quem é que faz os desmatamentos na Amazônia. Agora, independente disso, vocês poderiam convocar aqui, eu não entendo nada da Amazônia, estava o Faleiro aqui, que é assentado lá num projeto de colonização e pode dar um depoimento. Vocês podem chamar o professor Carlos Nobre para explicar para vocês, como cientista, quem é que faz desmatamento na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, quem faz desmatamento em todos os biomas. É a nossa maior autoridade de meio ambiente, é o professor Carlos Nobre, que não tem nenhuma filiação partidária. Ele eu recomendo, como cientista, vocês ouvirem. Há 5 milhões de famílias que trabalham com agricultura familiar no Brasil. Gostem vocês ou não,
é eles que dão emprego para 18 milhões de pessoas, é eles que produzem para o mercado interno, e em alguns casos, como laticínio, suínos, aves, produzem também para o mercado externo, os nossos parentes lá do Sul. Desses 5 milhões, 500 mil são famílias assentadas, que graças a Deus agora têm dignidade, têm terra, têm casa, têm educação. Nos assentamentos do MST, podem ir pesquisar o contrato de universidade. Não há mais fome, não há desemprego, não há criança fora da escola. E há 500 mil famílias dentro do universo dos 5 milhões que são projetos de colonização. Um deles, o deputado Faleiro. Bom, lá nos projetos de colonização na Amazônia acontece tudo. Nós defendemos o desmatamento zero. Repetimos várias vezes para o atual governo. Não é necessário mais desmatar mais nenhum hectare de terra no Brasil para manter a produção de alimentos, mesmo a produção de commodities. É uma burrice seguir defendendo. Mas pior, o Carlos Nobre, como grande cientista, ele disse, para nós recuperar e reverter as mudanças climáticas em curso, nós poderíamos ter uma política pública, anota aí, Gleice, tu que tem muita influência no governo. Nós teríamos que ter uma política pública que refloreste. Então não basta mais só o desmatamento zero. Nós temos que ter uma política pública para reflorestar 50 milhões de hectares. Em todos os biomas, não só na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal, lá no meu Pampa Gaúcho. Por que tem tanta seca lá no Pampa, Zuco? Tu que é daquela região. É porque as mudanças climáticas estão afetando e isso traz prejuízos para a agricultura. Então, que fique claro, nós somos contra projetos de colonização. Para de levar gente para a Amazônia. Lá já tem gente que chega. Faça assentamentos lá de acordo com a realidade local. E vamos reflorestar o país, que é a única forma.